Obrigado, pessoal. Boa noite. O tema dessa apresentação é o diagnóstico psiquiátrico. Eu poderia fazer uma apresentação inteira só sobre o diagnóstico psiquiátrico, mas nesse caso é uma coisa ainda mais específica, que é o diagnóstico psiquiátrico na infância. Toda vez que alguém ouve a palavra psiquiatra e criança na mesma frase, dá um certo temor assim, mas criança indo para psiquiatra? Como assim? Como assim? O que o psiquiatra vai fazer? Vai mexer no cérebro da criança? Vai dar remédio para a criança? Existe isso? Enfim, eu vou passar logo para a gente já começar a entrar em por que existe psiquiatria da infância e adolescência. Alguns dados inicialmente para a gente ter uma noção mais ou menos de qual é o problema, né? É até um pouco surpreendente a gente ver essas estatísticas, mas entre 10 a 20% das pessoas entre 5 a 18 anos apresentam ou apresentaram ou vão apresentar algum problema de saúde mental. Simplificando muito, no mínimo 1 entre cada 10 crianças ou adolescentes vão ter algum problema de saúde mental, aí incluindo qualquer questão relacionada com a saúde mental e psíquica. Metade dos casos de transtornos mentais no adulto se iniciaram ainda na infância e na adolescência. Isso é importante não só porque algumas doenças se mantêm na infância e adolescência, mas porque vários estudos já mostram que sofrimento na infância, traumas na infância, eles podem se manifestar como transtornos mentais no adulto. Então, o interesse de se debruçar na saúde mental da criança e do adolescente é justamente também para que a gente possa não só ter crianças saudáveis, mas também ter adultos saudáveis. E isso não é só para criança e adolescente, mas os impactos que os transtornos mentais causam são na pessoa, na família, na sociedade, na economia, na vida de forma geral. E eles podem se traduzir em problemas no aprendizado, no trabalho, na convivência com outras pessoas, com a família. Na saúde física, existem transtornos mentais que estão positivamente associados com doenças, como asma, doenças alérgicas, a saúde física, psíquica, social, abuso de álcool e outras drogas, acidentes, mortalidade, suicídio. Todas essas coisas, elas se associam com problemas na saúde mental. Então, é muito claro que é preciso ter atenção, se debruçar a esse problema. Mas eu estou falando aqui de problema de saúde mental. Como é que a gente define o que é um problema de saúde mental? Parece uma coisa simples, né? A gente está falando aqui, a gente tem um serviço, uma clínica toda voltada para a saúde mental. A gente deve saber o que é, né? Um problema de saúde mental. Só que não é uma questão tão simples assim. Porque essa definição, como eu vou mostrar para vocês, é uma definição que muda. É uma definição que ela vai evoluindo ao longo do tempo, com a sociedade também, né? E aí a gente fala numa coisa que é o diagnóstico. O diagnóstico é você fazer isso, é dizer, esta pessoa tem um problema que se reconhece como um transtorno, como uma doença, como uma entidade que a gente identifica que não é uma questão só dessa pessoa, é uma coisa que a gente pode verificar também em outras pessoas, que se repete, digamos assim, que se distribui na população e na sociedade. Mas quem é que define o que é um problema de saúde mental? Como é que é feito esse diagnóstico? É uma coisa meio misteriosa. E aí eu pretendo, daqui para frente, mostrar algumas ideias de como é o trabalho do psiquiatra nesse sentido. Primeira coisa, diagnóstico equivale à doença? Nem sempre. Até porque, primeiro, quem define o diagnóstico são as próprias pessoas. Então, existem discussões, existem trabalhos, existem estudos para se definir quais são os diagnósticos, como se chegam aos diagnósticos. E a gente junta tudo isso e a gente trabalha com uma coisa chamada Classificação Internacional das Doenças, ou CID. A CID, basicamente, é uma junção do consenso, que nem sempre existe e é fácil de se chegar a esse consenso,
mas é basicamente a lista de todas as doenças possíveis que a gente pode encontrar na população em determinado momento, né? Eu não preciso dizer, talvez agora nesse momento, que essa é uma tarefa impossível. Até porque a ciência não chegou e talvez nunca chegue a um entendimento completo do que é o ser humano, do que é o corpo humano, do que é a mente humana. Então tem muita coisa que a gente não consegue explicar. Então, por mais extensa que seja essa classificação, ela nunca vai ser completa. Mas mais que isso, os problemas, o que a gente considera como um problema muda ao longo do tempo, muda com a sociedade. Então eu trouxe alguns exemplos aí de diagnósticos que eram diagnósticos, ou seja, considerados doenças em determinados pontos da nossa história, mas que hoje em dia a gente pensa de forma diferente. Então, por exemplo, na CID-7, que é de, se eu não me engano, da década de 60, na década de 60 que foi publicada, os transtornos relacionados ao álcool e outras drogas, eles estavam caracterizados como perturbações do caráter, do comportamento e da inteligência. Ou seja, trazia uma conotação, ou seja, trazia aquele subentendimento de que a pessoa que se envolve com álcool, que manifesta um problema por causa do uso de álcool ou outra droga, é uma pessoa ruim, é uma pessoa com problema de caráter. Ou seja, já estabelece um juízo de valor aí, num transtorno que a gente vê que é extremamente prevalente na nossa sociedade. A CID-8 tem um caso interessante, esse diagnóstico oligofrenia. Quem conhece essa palavra, oligofrenia? Nunca ouviu alguém falando, fulano é um oligofrênico? É um xingamento. Mas como se transformou num xingamento, né? Antes de oligofrenia, é interessante saber que existia outra denominação para esse transtorno, que é a oligofrenia. Imbecil, idiota, são termos médicos. De lá do começo do século XX, significa pessoas que têm uma deficiência cognitiva. São pessoas que, por um motivo de desenvolvimento ou por um motivo que acompanha desde o nascimento, não conseguem desenvolver a inteligência de forma completa. Antigamente se chamava as pessoas que tinham um quadro muito grave disso de idiotas, idiotia ou imbecilidade. E aí, um outro tema que eu vou voltar mais adiante, é como as doenças mentais, durante muito tempo, são carregadas dessas conotações negativas. E a gente acaba usando uma doença mental para colocar outro para baixo, para xingar. E aí, o termo oligofrenia, que significa, basicamente, alma pequena, alma escassa, para dizer que essa pessoa não consegue desenvolver o intelecto de forma completa. Aí foi usado de uma forma a substituir aqueles termos médicos que na sociedade já estavam carregados daqueles conteúdos negativos. Mas o que é que aconteceu? O próprio termo que usaram para evitar que o diagnóstico fosse usado como uma ofensa acabou se tornando uma ofensa também. Então as pessoas não chamavam mais o outro, continuam chamando de idiota, de imbecil, mas começaram a chamar também de oligofrênico. Então é um problema que meio que não tem uma solução, enquanto nós continuarmos a usar os transtornos mentais como uma categoria de estigmatizar e de marginalizar outra pessoa. Adiantando aqui, a CID-9, que aí já foi na década de 70, trazia o autismo, que é também um diagnóstico que está evoluindo, continua a mudar muito nas classificações mais atuais. O entendimento sobre autismo está em plena evolução. A gente ainda não estabeleceu exatamente um consenso sobre o conceito e sobre o diagnóstico de autismo, mas que na CID-9 era considerado uma psicose. Era colocado na mesma classificação que doenças como a esquizofrenia, por exemplo, que tem uma origem, que tem, que tem características clínicas muito diferentes, e o tratamento também é muito diferente. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ainda hoje é um diagnóstico que é disputado. Existem pessoas que, apesar de todos os estudos demonstrando que é um transtorno que tem uma validade, tem até uma carga genética grande associada a ele. Durante muito tempo foi
considerado como uma parte, é um traço de talvez de personalidade ou de temperamento das crianças. As crianças tinham sintomas de TDAH e não só não eram reconhecidos como problema, mas muitas vezes as crianças não recebiam tratamento para esses sintomas e tinham prejuízos por conta disso, ainda na infância, e muitas vezes esses prejuízos e os próprios sintomas se mantêm na vida adulta. Então, o não reconhecimento de um problema impede que você atue sobre o problema. E aqui o exemplo que na CID-9, até a década de 90, o começo da década de 90, homossexualidade e lesbianismo eram considerados doenças ou diagnósticos psiquiátricos. Isso só deixou de acontecer em 1990. E até hoje, na CID-10, que é a classificação atual, o diagnóstico de transexualismo existe como uma doença. Ou seja, mostrando como o entendimento está mudando. Como certas coisas na nossa sociedade que a gente, às vezes, considera que é doença, podem não ser. Bom, então, existem algumas formas diferentes de você pensar num diagnóstico. Ok, então a gente já viu como é complicado a gente definir o que é uma doença, ou um transtorno, ou um diagnóstico. Agora, é igualmente complicado você começar a tentar enquadrar as pessoas num diagnóstico. Existem duas abordagens gerais para a gente pensar num diagnóstico aqui, um diagnóstico em saúde mental, ok? Porque, por exemplo, a gente ainda não tem atualmente nenhum exame de sangue que possa dizer, olha, você tem transtorno bipolar, olha, você tem depressão. Não existe isso. Mas existe exame de sangue para identificar se você tem HIV, existe exame de sangue para identificar se você tem sífilis, existe exame de sangue para identificar se você tem diabetes. Tudo isso é estabelecido por parâmetros clínicos e laboratoriais. Em psiquiatria, a gente precisa trabalhar com os comportamentos, com os sinais, com o que é dito, com o que é percebido. Então, isso complica um pouquinho no nosso caso. Então, existem duas abordagens. Basicamente, a primeira é você pegar uma lista de comportamentos, uma lista de sinais, e aí a pessoa é considerada como tendo o diagnóstico quando ela preenche um determinado número desses sinais. Então, digamos, de 6 sinais, se a pessoa tem 3, então a gente pode considerar que ela tem esse diagnóstico. A maioria dos transtornos mentais segue esse tipo de possibilidade de diagnóstico. Isso é prático por um lado, mas é problemático por outros. Porque uma pessoa que tenha somente 2 critérios, digamos assim, uma criança que, digamos, ela tem, para se considerar que a criança tem um transtorno do déficit de atenção, por exemplo, que aqui vocês estão vendo que é uma lista de 18 sintomas, e para a criança ter considerado um transtorno do déficit de atenção, inequivocamente, ela tem que ter 6 dos 9 primeiros critérios. Mas se a criança só tem 4, então não tem. Né? Assim, estritamente, se a gente pensar, então, não tem o diagnóstico. Sim, mas só que são 4 características na vida dessa criança que estão causando problema, estão afetando a vida dessa criança, que talvez melhorem se ela tiver um tratamento. Como é que a gente faz? Então, estabelecer o que a gente chama desse ponto de corte, assim, em que momento isso se torna um problema, em que momento isso não é um problema, é difícil. A estatística ajuda a gente a fazer isso, os estudos em matemática ajudam a gente a tentar entender isso. Com estudos com população, estudos epidemiológicos ajudam a gente a fazer isso. Mas isso é um problema permanente, quando a gente está falando de diagnósticos. E aí existe a outra forma da gente tentar entender. Porque, por exemplo, um dos critérios para déficit de atenção e hiperatividade é esquecer-se de objetos o tempo todo. Por exemplo, toda hora a pessoa está saindo de casa, esqueceu a carteira. Ah, peraí, cadê minha carteira? Ok. Aí está saindo de casa, agora esqueci a chave. Aí vai e volta e pega a chave. Aí depois, peraí, esqueci a bolsa. Aí volta e pega a bolsa. Esqueci a carteira de novo. Isso alguém se identificou aqui?
Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Qualquer sinal de qualquer transtorno mental que você pegar na lista lá no manual diagnóstico, vocês vão se identificar. Isso já aconteceu comigo. Quer dizer que eu tenho transtorno bipolar? Quer dizer que eu tenho transtorno de personalidade antissocial? Assim, os transtornos não é uma coisa assim, não existe uma característica só que diga que, sem nenhuma dúvida, que você tem um problema mental. Precisa chegar a um certo ponto para que isso seja reconhecidamente um problema. É difícil estabelecer esse ponto de corte, mas aí essa abordagem do que a gente chama de espectro, espectro, vocês estão vendo ali aquele negócio do arco-íris, um espectro de luz é justamente esse contínuo, né, essa linha contínua que você tem, né, entre as cores, entre as intensidades da luz, que significa que cada pessoa ela se enquadra em algum lugar desse espectro. Né, se a gente pensar num diagnóstico ou numa classificação, por exemplo. Né? E aí houve uma mudança recente no diagnóstico de autismo, quando a gente agora fala do transtorno do espectro autista, porque isso significa que antes crianças que o diagnóstico não identificava como autista, agora a gente também consegue identificar aqueles quadros mais levinhos de autismo, né? Que antigamente só conseguia, através do diagnóstico, pegar aquelas crianças com quadros muito graves, mas com a abordagem de espectro, a gente já consegue saber que existe autista que tem alto funcionamento, ou seja, são aquelas pessoas que são até muito inteligentes para determinados assuntos ou que conseguem funcionar muito bem, mas que tem um ou outro sintoma. Não impede a pessoa de ter uma vida, pode até interferir em um ou outro aspecto da vida cotidiana da pessoa, mas a pessoa consegue ser independente, viver, trabalhar, ter família, mas tem essa característicazinha. Isso permite, quando a gente pensa num espectro, de incluir, ou seja, diagnosticar pessoas que a gente não conseguiria identificar antes. E desta forma, proporcionar ajuda e proporcionar tratamento para pessoas que talvez não soubessem que elas têm disponível esse cuidado, que têm disponível esse tratamento. O risco, porém, de a gente pensar nas doenças como um espectro é de a gente achar que todo mundo tem uma doença, ou que qualquer coisa que a gente tenha possa ser a expressão de uma doença. Por exemplo, que é uma coisa muito comum, a gente, quando começa a... fica com aquela coisa, aquela palavra, como é aquela palavra? Eu ia falar uma palavra agora, e agora não estou me lembrando dessa palavra, e aí cria aquela angústia, meu Deus do céu, estou ficando com demência, estou ficando com Alzheimer. Então, assim, se a gente for fazer isso, toda a população do mundo vai ter Alzheimer. Né? Um grauzinho de Alzheimer, mas tem. Mas, assim, a gente não pode também pensar dessa forma, porque a gente precisa... primeiro, porque não existe esse cuidado disponível para todo mundo, mas porque muitas das coisas que podem acabar sendo consideradas doenças são simplesmente parte da vida. Né? É parte da vida se sentir triste, é parte da vida, às vezes, ficar meio paranoico, é parte da vida... ficar impaciente, é parte da vida esquecer a chave o tempo todo quando você está tentando sair de casa. Então, é preciso ter esse cuidado para, ao mesmo tempo que a gente incluir o máximo de pessoas que são dignas de receber esse cuidado, também evitar que a gente ache que tudo é uma expressão de doença. Especialmente quando as doenças elas estão associadas a uma carga negativa, como é o caso daqui da saúde mental. Bom, aqui é uma proposta de classificação de alguns dos transtornos mais comuns que afetam as crianças e adolescentes. Essa classificação que existe desde a década de 40, se eu não me engano, e ainda hoje ela é muito útil, ela classifica os transtornos em crianças e adolescentes em duas grandes categorias. A maioria dos transtornos, não todos, mas eles podem ser classificados em problemas externalizantes ou problemas internalizantes. Externalizar significa colocar para fora, né? Jogar no mundo, colocar aí na vida.
significa que o mecanismo básico de lidar com problemas e de lidar com estresse dessa criança, desse adolescente, é de colocar para fora o que está sentindo. De certa forma, inclusive, perdendo um pouco o controle. A principal dimensão é perda do controle das emoções, perda do controle dos comportamentos, perda do controle das normas, por exemplo, né? E são os transtornos mentais talvez mais fáceis de identificar, porque é aquela chamada criança-problema. É a criança que chuta, que grita, que pirraça, é a criança que não fica quieta, é a criança que sai correndo, é a criança que joga chiclete no cabelo. Ou seja, os comportamentos de desafio, de mentir, de negar, de fazer birra. Muitas vezes, como eu falei, existe uma tendência a achar que isso é um problema de caráter, que isso é um problema de temperamento, que é porque a criança é maldosa, porque a criança é mal educada, porque a criança ela é de origem ruim, né? Mas muitas vezes, muitas vezes não. Com certeza, esses sintomas eles acontecem porque existe um sofrimento por trás. Esses sintomas sempre são uma expressão de sofrimento. E existem muitos estudos que fazem uma associação de o que é que se associa a esses sintomas e aquela vinculação primeira, né, que é com os responsáveis, classicamente o pai e a mãe, né? Quando existe um problema nessa vinculação, quando existe um problema nessa primeira relação, né, que é a relação com o pai ou com a mãe, esses comportamentos podem aparecer e de uma forma muito problemática. A outra forma de uma criança ou adolescente reagir é através da internalização. Aí a criança ela não necessariamente joga o problema no mundo, mas guarda para si, internaliza. Então, ao invés de perda do controle, o controle é um controle excessivo. É aquela hora que a criança devia chorar, que devia falar o que está incomodando, que devia expressar o sentimento, ela não expressa, ela guarda para si. E o sentimento, como a Daniela falou, quando ele não aparece naquela hora, quando não dá uma vazão naquela hora, ele vai aparecer de outra forma, depois. Ou se expressando de um outro jeito diferente. Pode se expressar no corpo, pode se expressar no comportamento. E aí os sintomas são de isolamento, inibição, e aí se enquadram o que a gente chama dos transtornos depressivos e da ansiedade, que estão muito correlacionados. Eles não são exatamente a mesma coisa, né? Os tratamentos têm algumas características diferentes, mas ansiedade ela sempre caminha muito junto de depressão. E o grande problema dos transtornos internalizantes é que é muito fácil, não diria que é fácil, mas assim, é mais, como a criança não está lá causando problema, é muito fácil não se perceber, é mais fácil não perceber, é mais fácil se não existe essa atenção maior com o jovem, o problema pode deixar de ser identificado e ele vai se agravando, e quando ele é identificado, ele já chegou a uma gravidade tal que aí já pode colocar essa pessoa em risco, como já a criança já está se mutilando, ela já está com um quadro já avançado de um transtorno alimentar, ela já está com pensamentos e tentativas de suicídio. Então, muitas vezes se chega a essa gravidade porque o problema ele é difícil de ser identificado logo de cara. Bom, e aí eu tinha falado antes que é difícil também a gente diagnosticar, porque o diagnóstico ele tem um peso, né? É o que a gente chama de estigmatização, que é o fato de uma característica ela está associada a isso, estereótipos, né? Um estereótipo, todo psiquiatra é estranho, é esquisito, é um estereótipo. Eu não sou a melhor pessoa para negar esse estereótipo. Mas existe. Então existe estereótipo para pessoas que têm
oligofrenia, que tem um retardo. Existe estereótipo para pessoas que têm transtorno bipolar. Existem estereótipos para pessoas que têm esquizofrenia. Existem estereótipos para pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. O preconceito, né? Ou seja, tudo aquilo que é dito, que se acha, que é falado e que acaba levando a uma marginalização e uma discriminação. Essas são as dimensões que estão ligadas à estigmatização. Ela acontece não somente por conta do que os pais disseram sobre a criança, ou uma coisa que a criança possa ter ouvido dos pais, ou de um professor, ou de um colega, mas essas representações elas estão na sociedade. Crianças são mais vulneráveis à estigmatização do que adultos. A criança absorve o que está ao redor. E a criança, ela muitas vezes é a primeira a reagir a uma situação que está todo mundo lá tentando esconder. A questão da criança se tornar um sintoma. A gente acha que o problema está na criança, mas na verdade o problema está em todo o contexto, né? E a criança está apenas reagindo a esse contexto. E então, uma criança que já enfrenta o problema de estigmatização, ela vai sofrer mais com isso, e esse é um sofrimento que pode perdurar a vida toda, se não for cuidadosamente tratado. E mais ainda, a estigmatização impede que as pessoas busquem ajuda, né? Eu sempre brinco que se a pessoa veio para o psiquiatra é porque o negócio já chegou na massa crítica, porque nunca a primeira pessoa que você vai procurar para resolver qualquer problema é o psiquiatra. Primeiro você vai no ginecologista, primeiro você vai no ortopedista, né? Primeiro você vai no neurologista, mas aí quando realmente o negócio apertou, é que aí a pessoa vai para o psiquiatra. Alguns diagnósticos, inclusive, têm mais estigma do que outros, né? Então, seja por conta do impacto que o próprio problema tem na vida da pessoa, mas também por conta de todas essas representações que se tem na sociedade a respeito do problema, existe essas diferenciações, que alguns estudos até mostram aqui, que até o déficit de atenção tem um pouco menos estigma do que o transtorno de ansiedade, que aí tem menos estigma do que a depressão. Agora, muitas vezes não é o fato de receber o diagnóstico que ocorre essa carga negativa. Muitas vezes é o que está no entorno desse diagnóstico. É como as descrições de o que é o diagnóstico acabam afetando mais negativamente a criança do que apenas o fato de receber o diagnóstico. E mais ainda, se a própria pessoa, a própria criança, a própria adolescente, o próprio jovem, ele mesmo, por conta própria, ele se dá o rótulo, digamos, ele assume para si, eu sou assim, eu sou depressivo, eu sou suicida, eu sou anoréxico. Isso acaba puxando mais ainda essa estigmatização. E isso é muito importante porque, com a difusão da informação, qualquer pessoa hoje em dia que quiser se diagnosticar com qualquer doença consegue, se você for na internet. Então, existe um certo... o fato às vezes, se não for feito com cuidado isso, se não for identificado com cuidado qual é exatamente, ou se existe de fato ou não um diagnóstico aí, o fato de a própria pessoa assumir para si um diagnóstico já carrega mais ainda essa marginalização, essa discriminação que o diagnóstico traz. Mas eu não queria encerrar a apresentação dizendo que, por conta disso, a gente não vai diagnosticar ninguém. Nós não podemos, a gente precisa dos diagnósticos, a gente precisa de um guia, né? O diagnóstico, quando ele é bem feito, ele é o guia do tratamento. É o que vai melhorar, assim, possibilitar, indicar os caminhos, vai aumentar a eficiência do cuidado.
é fundamental. A gente, às vezes, só consegue começar, de fato, o cuidado a partir do diagnóstico, muitas vezes. Então, a gente não pode deixar de fazer o nosso diagnóstico cuidadoso. E aí tem algumas coisas que aumentam a qualidade desse diagnóstico, diminuem a chance de que ele seja associado a características e cargas negativas. Então, uma coisa muito importante é a comunicação. Como você comunica o diagnóstico? A gente está falando aqui de espectro, a gente está falando de transtorno internalizante, mas às vezes é mais útil para a pessoa ela entender um diagnóstico com uma coisa que ela já conheça. É mais fácil de você comunicar, é mais fácil da pessoa aceitar, é mais fácil da pessoa se mobilizar com o tratamento quando é um termo que ela já conhece. Da mesma forma, às vezes, é muito mais fácil para uma pessoa aceitar, eu estou me tratando para depressão, porque depressão é um termo que, para essa pessoa, já é já é conhecido, que já traduz até uma certa segurança de você se identificar, né? Identificar o problema. A identificação do problema é quando a pessoa consegue dar uma forma para essas coisas inomináveis que ela está sentindo. Isso ajuda também a retificar seu lugar no mundo e a conseguir avançar com o tratamento. Então, não só no caso da infância e da adolescência, não apenas é importante para a pessoa poder dar continuidade e começar o tratamento, mas até para a própria pessoa se desenvolver como adulto. Esse estudo que eu citei aí mostra que crianças que sofreram traumas, situações de trauma muito sérias na infância, que depois, como adulto, desenvolveram algum transtorno mental, colocam como o transtorno mental, o diagnóstico desse transtorno foi importante não apenas para iniciar o tratamento, mas para demarcar o momento em que a pessoa deixou de ser criança vulnerável e passou a ser um adulto. Ou seja, teve uma característica estruturante na personalidade da pessoa. Então, ele não está apenas associado a características negativas. Existe o estigma, existe a discriminação, mas também possibilita a pessoa se recolocar no mundo. É muito importante, por exemplo, para adultos e crianças que conviveram a vida toda com transtorno déficit de atenção, por exemplo, quando as pessoas entendem que elas não são relapsas, que elas não são esquecidas porque elas querem, que na verdade é um transtorno mental, que existe tratamento. Isso libera uma carga negativa muito grande de elas terem ouvido o tempo inteiro, na vida toda, dizendo que elas eram preguiçosas, que elas eram esquecidas, que eram desinteressadas, quando na verdade não são nada disso. É simplesmente uma expressão de um problema, de um transtorno mental. E terminando, gente, com essa questão do vínculo, que é dessa primeira relação que eu falei, né, com os responsáveis, com o pai, com a mãe. Todos os estudos que trabalham com isso demonstram a importância que o vínculo tem no desenvolvimento da personalidade, na proteção contra transtornos mentais de diversos tipos, de várias ordens, tanto os transtornos internalizantes quanto os externalizantes. Muitos deles acontecem mais quando existe algum problema nessa relação com os pais. Então, é muito importante também a gente, quando está olhando a criança, olhando o adolescente, olhar esse entorno, né, para a gente poder também atuar no contexto da pessoa. E aí, gente, só coloquei essa imagem aqui porque diagnosticar não é dar rótulos, né? Um rótulo não significa muita coisa, né? Assim, o rótulo é intercambiável. O rótulo muda com o tempo. Você pode ter um rótulo hoje, mas amanhã tem um rótulo diferente porque mudou a nomenclatura da doença ou porque você mudou, e aí você já não preenche critério para um transtorno, mas pode preencher critério para outro. Então, essa pergunta, né, o que é que o meu filho tem? O que é que eu tenho? Muitas vezes a resposta é: não sei. O que é que você quer ter? Mais importante, o que é que você quer ser? Né? Você ter isso significa que você é isso? Então a gente precisa problematizar isso também.
E era isso, pessoal. Muito obrigado.